As enchentes no Rio Grande do Sul são a maior tragédia climática do Brasil até agora. Já deixou centenas de mortos e milhares de desabrigados. E além da luta pela sobrevivência, os impactos na saúde da população preocupam bastante. Você tem ideia quantas doenças essas pessoas ficaram expostas, inclusive dentro dos abrigos? E como que o sistema público de saúde ficou em colapso diante dessa tragédia que destruiu também hospitais e postos de saúde? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. Te convido para me acompanhar no YouTube, no canal Pode Falar de Saúde e nos principais agregadores de podcast. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Bom, a nossa conversa nesse episódio é com o Dr. Renato Kfouri, que é pediatra infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato, muito obrigada aí por participar desse episódio aí tão importante com a gente. Olá, Carol, muito obrigado pelo convite, uma honra voltar ao Pode Falar de Saúde, é sempre um prazer ouvir o teu podcast sempre cheio de conteúdos tão ricos. Obrigada, doutor. Bom, vamos lá, falar desse assunto que tem preocupado tanto, né? A gente já tem mais de um mês dessa tragédia e realmente esses impactos a gente vai sentir muito ainda a curto, mas também a longo prazo, né, doutor? A gente teve pelo menos 8 mortes aí por leptospirose no Rio Grande do Sul. Queria que você começasse explicando um pouco sobre essa doença e a gravidade dela, né? E quais outras doenças que também estão surgindo, né, ou podem surgir a partir de agora. Olha, Carol, você tem toda a razão. A gente completou, né, no dia que nós estamos gravando aqui esse episódio, a gente acaba de completar um mês da tragédia, das maiores enchentes que o Rio Grande já vivenciou e o país. E a leptospirose é uma das principais doenças infecciosas associadas ao contato com água de enchentes. Para quem não conhece a doença, a leptospirose é causada por uma bactéria que transmite-se através da urina do rato. Então, sempre que você tem uma mistura da água da chuva, da água que você bebe, da água que você entra em contato com as águas de esgoto, onde vivem em geral os ratos, você tem uma contaminação da água por essa bactéria. Não basta simplesmente entrar em contato com a água, mas a bactéria precisa entrar através de um corte, de um ferimento, de uma picada de inseto, às vezes que você coça e forma uma ferida. É através desta porta de entrada que a bactéria ganha a nossa circulação e se dissemina no nosso corpo. Cursa normalmente como uma doença febril, aguda, com mal-estar, febre, dores musculares, especialmente na panturrilha, e às vezes pode levar às suas formas mais graves, acometendo o sistema nervoso central, levando a meningites, encefalites, que geralmente é a causa do óbito. Então, são doenças incomuns na população de uma maneira geral, mas extremamente prevalentes em situações como essa, onde há um grande contato, uma grande exposição do ser humano à urina do rato, consequentemente, às enchentes que acontecem nessas situações. Sim. E aí, agora, além da leptospirose, a gente também pode observar outras doenças aí que também podem acometer as pessoas, muito ligadas a essa questão da contaminação também da água, né, doutor? Não tenha Hepatite A dúvida. também. Você tocou aí no assunto antes de terminar a leptospirose. A boa notícia é que há um tratamento, né? Nós temos antibióticos que combatem essa bactéria. Então, se o diagnóstico for feito corretamente, a informação de que teve contato com a água de enchente for passada, há como fazer o diagnóstico, confirmar que é uma doença e entrar com antibiótico precocemente para tratar a doença. Mas não é só a leptospirose mesmo. A gente pode, nessas situações de enchentes, dividir didaticamente, Carol, nas doenças de ingestão, né? Então você pode ter febre tifoide quando você ingere alimentos contaminados pela salmonela typhi, que causa febre tifoide. Você pode ter a hepatite A, quando você ingere água ou alimentos contaminados pelo vírus da hepatite A. As diarreias, de uma maneira geral.
As doenças não de ingestão, mas aí por contato, como é a leptospirose entrando em contato, como é o tétano, muitas vezes, você pisando ali, fazendo um ferimento, onde não está enxergando que você está pisando nas águas das enchentes. As doenças pelos acidentes peçonhentos, né? Então você tem mordeduras de animais, mordeduras de cobras, aranhas, escorpiões, muitas vezes também que deslocam-se do seu habitat natural e passam a ter uma convivência mais próxima. E as doenças causadas também por vetor. Então, com esse acúmulo de água parada, prolifera-se mosquitos, transmissores de dengue, de febre amarela, de chikungunya, de zika, uropuche, quer dizer, doenças que normalmente já têm uma incidência normal, potencializam ali o aumento de casos nessas situações. Então você veja que nós temos doenças que vão desde um ferimento de um tétano até uma mordedura de um animal, transmissor de raiva, por exemplo, outra doença importante, doenças por ingestão, diarreias, hepatite, por contato, leptospirose. E além, como se não bastasse, né, Carol, tudo isso, as pessoas vivendo em confinamento, em aglomerações, nesses locais onde estão hoje abrigadas, nesses abrigos dessas pessoas, o contato próximo favorece a transmissão de doenças respiratórias tão comuns no outono e no inverno que já se aproxima. Gripes, pneumonias, Covid-19, bronquiolite, ou seja, nós temos uma gama de doenças aí onde essas populações, que acontecem em geral muitas vezes, mas nessas situações exacerbam de uma maneira muito preocupante para uma população, como você bem lembrou no começo, extremamente vulnerável e com dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Exatamente, fica um desafio ainda maior para conseguir dar assistência adequada, né, para essas pessoas numa situação de tragédia, assim, de catástrofe. O sistema público, em geral, já tem dificuldade, às vezes, de dar conta de atendimento, né, quando existem surtos ou epidemias, enfim, numa situação como essa, muito mais desafiador, né, doutora? A gente até vai falar um pouquinho sobre isso já já, mas você tocou aí na questão das doenças respiratórias. Eu me lembro também de ter visto vídeos até de alguns médicos que estão ali na região, alertando mesmo sobre esse aumento aí dos casos de doenças respiratórias, porque agora com a questão do frio, principalmente a bronquiolite, que às vezes, em muitos casos é preciso até hospitalização dos bebês, né? Então, é uma situação preocupante nessa questão de poder dar essa assistência adequada para essas pessoas, né? Assim, fica muito mais desafiador fazer esse tratamento, né? Lembrar que as outras doenças continuam acontecendo, né? As pessoas continuam precisando se tratar dos seus cânceres, de suas consultas de rotina para o diabético, as pessoas vão continuar infartando, as pessoas vão continuar tendo todas as doenças que têm, ou seja, um sistema de saúde reduzido, colapsado, com pouco acesso, com muito mais pessoas doentes, se somando, sobrepondo as doenças de base, a demanda natural que já existe, realmente traz uma sobrecarga enorme. O importante é destacar, né, Carol, que muitas dessas condições que nós elencamos aqui, gripe, Covid, hepatite A, tétano, raiva, febre tifoide, são doenças contra as quais existem vacinas, né? Então, nós podemos ter atuação do poder público nesses locais, intensificando a vacinação dessas populações, que às vezes não é fácil encontrar cartão vacinal dessas pessoas, que largaram suas casas, não sabe se tem vacinação em dia ou não. Em geral, a gente recomenda uma vacinação indiscriminada. Não sei se eu tomei, não tem problema, toma de novo se for o caso. Gripe nos abrigos, pneumonia, Covid, hepatite, para quem está em contato com esses alimentos não contaminados. Claro que a gente vai procurar oferecer água potável, oferecer outras formas de higienizar os alimentos, prevenir as doenças não só pela vacina, mas nós precisamos ter o instrumento e a ferramenta vacina à disposição da população e dos profissionais da saúde para que a gente consiga minimizar todos esses danos aí decorrentes dessas situações. Sem dúvida, doutor. E, inclusive, você tocou nesse assunto das vacinas, né? E as sociedades médicas, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia, lançaram aí recentemente um documento com orientações para o manejo de
de infecções relacionadas, né, a desastres climáticos como esse, e também a prevenção de doenças infecciosas dentro dos abrigos, que nem você falou desse confinamento, enfim, que está previsto justamente essas recomendações de vacinas, né? Tem que tomar vacina mesmo, não tendo certeza se já tomou ou não, porque realmente é um momento ali de muita vulnerabilidade e que é melhor, né, se prevenir do que ter essas complicações, né? Agora, Lembrar, né, que esse documento, bem lembrado, Carol, ele foi junto numa força-tarefa, a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pediatria, de Imunizações. Nós produzimos esse documento a pedido da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, no sentido de orientar os profissionais da saúde. Realmente é um guia prático que tem ajudado bastante todos que lidam lá na porta da frente, ali na frente de batalha contra essa situação. claro. Agora, doutora, a gente estava falando de assistência e a gente tem visto, né, assim como a gente viu também na pandemia, os hospitais de campanha, né, da Força Nacional do SUS, que tem ajudado muito aí na rede de saúde pública do Rio Grande do Sul. Como é que funcionam esses hospitais, né? Eles são muito importantes aí para conseguir dar conta, né, dessa assistência, já que as estruturas ali locais ficaram muito prejudicadas aí por conta das enchentes, né? Eu acho que o grande desafio nessas situações, Carol, é, sem dúvida, a questão logística, né? Porque chegam doações, chegam caminhões, chegam insumos, chegam produtos de limpeza, chegam doações de medicamentos, chegam soros, e é preciso ter uma racionalização dessa distribuição, da orientação de onde devem ser alocados essas doações, os recursos, e mesmo, como você disse, os hospitais, áreas de mais difícil acesso, onde se concentram mais pessoas, com assistência mais primária para tratar uma hidratação, uma diarreia, uma dengue, ou áreas com hospitais secundários que necessitam uma complexidade maior de assistência. Não é fácil porque ninguém está preparado e nem se prepara em um mês para um atendimento orientado, escalonado, com profissionais da saúde, com recurso humano, com material, com estrutura física. É um grande desafio, é uma operação praticamente de guerra que se vive nessas situações. Eu tenho certeza que o governo do Rio Grande do Sul tem feito o melhor possível e, lógico, um aporte com a ajuda de todos. Mas, volto a dizer, chegam caminhões, chegam carretas, chegam doações do Brasil inteiro, como a gente vem acompanhando, uma solidariedade fenomenal de medicamentos, de profissionais da saúde se deslocando, de fazendo atendimento remoto, mas o grande desafio é a gestão da crise, é você conseguir, na logística de todos esses fatores, entregar o melhor possível para a população que mais necessita, com o menor desperdício possível, com o maior investimento em tempo de todos que estão envolvidos. E pensar sempre, né, Carol? Acho que a gente sempre lembra daqueles que estão desabrigados, daqueles que estão sem a sua casa, mas todos aqueles que estão trabalhando, né, como voluntários, como socorristas, precisam também os mesmos cuidados, sofrem dos mesmos riscos, também se expõem à água de enchentes, também precisam ser vacinados. Nós temos muitos veterinários trabalhando com animais, sofrendo mordeduras, precisa ter vacina antirrábica para esses profissionais da saúde, que precisam também ter a sua saúde preservada para continuar dando assistência tão necessária. Com certeza, doutor. Esse ponto aí é super importante. A gente fez até um episódio também falando sobre a saúde mental, e aí, assim, das vítimas, obviamente, né, numa situação assim tão, de tanta vulnerabilidade, de sofrimento, mas também lembrando desses profissionais que estão envolvidos, né, diretamente aí com essa assistência e que também precisam, como você falou agora, né, desse cuidado com a saúde mental também, eles também precisam Verdade. estar bem cuidados, porque, né, para a gente cuidar, a gente precisa também ter o cuidado com nós mesmos, né. Agora, você estava falando também das pessoas com doenças crônicas, né, que é uma coisa muito importante também, né, a gente vê pessoas, ou mesmo em tratamento, né, por exemplo, pessoas com câncer, enfim, que também ficam impactados com a questão da falta de medicamentos também é preocupante, né, fazer chegar nessa logística aí de medicamentos para que essas pessoas tenham o seu tratamento contínuo aí garantido, né, que é uma grande preocupação, porque senão você perde ali toda uma, né, a gente pode acabar tendo um boom também de casos de pessoas que
como você até citou, inclusive AVC, pressão alta, enfim, casos muito graves de pessoas que realmente precisam dessa assistência contínua, né? Não, sem dúvida a assistência para as condições normais de tratamento, né? Nós podemos falar aqui dos prematuros, podemos falar aqui dos idosos, daqueles que têm com dificuldade de locomoção, os que estão em hemodiálise, que precisam da máquina para fazer a sua filtração do rim, daqueles que estão em tratamento de câncer, que precisam da quimioterapia, do transplantado que precisa receber suas medicações, da grávida que está numa gravidez de risco e às vezes precisa ou vai desenvolver um parto prematuro. Claro que nós temos condições de populações que têm condições muito especiais que merecem ainda mais esses cuidados. Claro, a população de uma maneira geral toda, mas nós temos que lembrar desses grupos de maior vulnerabilidade. Os portadores de doenças crônicas, as gestantes, os prematuros, aqueles que vivem com condições dependentes, às vezes, de aparelhos, de máquinas. Então, sem dúvida, é uma complexidade do sistema de saúde todo que precisa ser identificada, que precisa ser mapeada. Se eu tenho uma pessoa em hemodiálise numa cidade alagada, pequena, tem outra, essas pessoas precisam ser transportadas, precisam ser deslocadas. Enfim, a gente precisa, como eu disse, o grande desafio é da logística para manter as condições mínimas de saúde da população. Sem dúvida, né? E aí acho que entra aí também os idosos, né? Às vezes até, independente de às vezes alguma doença crônica, mas que também exigem aí uma atenção Cadeirante. especial, né? Cadeirantes, com certeza, né? Você citou os prematuros também, mas esses bebês, né? Em geral, as crianças ficam realmente muito vulneráveis. Acho que essa questão das doenças respiratórias é realmente uma grande preocupação. Agora, e a gente lembrar que também a gente já está com vacina, né, esse ano para o vírus sincicial respiratório já também, né, doutor? Nós Não sei temos se para lá. as populações lá locais Não, vão ter acesso, né? é, na verdade, a gente tem uma vacina recente licenciada, né, para vírus sincicial para idosos, para 60 anos e mais, e nós temos uma prevenção para bebês prematuros para vírus sincicial também. A vacina para idosos ainda não está no SUS, eu acho que é muito difícil que a gente consiga implementar no curto prazo, porque é uma vacina ainda somente na rede privada, de preço muito elevado. Mas o anticorpo para bebês prematuros, esse precisa ser disponibilizado, ampliado o seu uso, porque essas crianças podem se prevenir do vírus sincicial. As estratégias para vírus sincicial vêm ganhando muita força recentemente, mas infelizmente ainda nós não temos disponibilidade para oferecer pelo SUS. Eu acho que é uma necessidade, obviamente, independente de situações como essa, mas nós precisamos continuar insistindo naquelas medidas que a gente sabe que reduz risco de transmissão de doenças respiratórias. Lavagem de mãos, uso de máscara para quem está sintomático, tomar vacina da gripe, da Covid, isso tudo ajuda bastante. Claro, com certeza, né? Agora, pensando que uma tragédia como essa, né, doutor, infelizmente não é um fato assim isolado e a gente talvez tenha isso com mais frequência, né, no Brasil, no mundo, enfim, mas falando aqui de Brasil, assim, a gente pensando que esse tipo de tragédia, né, como é que deve ser o impacto também a longo prazo na saúde dessas pessoas, né? Porque elas vão ficando mais vulneráveis, mais suscetíveis, né, mais expostas a situações como essa, e isso com certeza, né, como a gente estava falando aqui das doenças crônicas, mas a gente vai ter um impacto também a longo prazo de pessoas que talvez tenham seus tratamentos ali meio que interrompidos, ou até o surgimento talvez de outros problemas, né? Eu acho que esse é o impacto que a gente pode colher, mas muito semelhante ao que a gente viu na pandemia, né? O adiamento de exames de rotina, postergação de tratamentos de doenças crônicas. Se você faz um diagnóstico de um câncer oportunamente, o risco, a chance de cura, de resultado favorável é muito maior do que se você postergar esse diagnóstico para 2 meses, para 3 meses, para 6 meses. Então é importante que a gente tenha um plano também de recuperação de exames que deixaram de ser feitos, de prevenção que poderia ser feita, quantas mamografias vão deixar de ser realizadas,
quantos Papa Nicolaus vão deixar de ser realizados, colonoscopias, exames de próstata, enfim, todos que poderiam detectar mais precocemente. Nós não podemos perder esse time, né? Esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas essa reconstrução certamente tem que ter esse olhar para o futuro, para que a gente não impacte no curto, no médio e no longo prazo a saúde de todas essas pessoas. Pois é, né? Você está falando aí de reconstrução e assim, é tão difícil a gente pensar justamente nessa reconstrução ainda no meio de uma situação assim de calamidade, de ainda muitas incertezas, né? Porque a gente tem esse vai e vem também da chuva, né? Que isso traz acho que uma angústia muito grande para conseguir ir lidando com essas situações, né? O Ministério da Saúde tem destinado bastante recursos para essa assistência à saúde, mas é quase como que enxugar gelo, né, doutor? Porque a gente está falando aí de tentar superar uma situação que ainda está acontecendo, né? E que ainda podem ter outros eventos ainda a virem acontecer, então acho que fica mais desafiador ainda, né? Alô? Tá me ouvindo, doutor? Acho que seu microfone fechou agora. Eu acho que sempre que você tem essas tragédias o impacto não só se restringe ao curto e o médio prazo, mas principalmente no longo prazo, quando a gente sempre tem os impactos emocionais, de saúde mental. A pandemia deixou isso muito claro, né, Carol? Acho que a gente evidenciou o que foi muito tempo com escolas fechadas, com as pessoas, com os idosos sem o seu contato social, sem as pessoas sem se ver, ou seja, a parte do comércio, a parte do turismo, tudo prejudicado, que impacta por demais em todo a social, o desenvolvimento social de uma região. Então, acho que, claro que nós não vamos ter a mesma dimensão, não esperamos ter a mesma dimensão de tempo de uma pandemia, de isolamento, mas fica evidente que são as populações menos favorecidas as mais impactadas. As tragédias, as pandemias, as situações de crise evidenciam a grande desigualdade do país. Expõem para todos verem como aquele que não tem recurso para mudar para uma casa de campo, não tem como viajar com a família, não tem como se deslocar para outras áreas, não tem como conseguir o alimento necessário numa situação de privação, não tem acesso a um hospital, como essas pessoas sofrem de maneira desproporcional as populações mais favorecidas economicamente. Infelizmente, nessas situações, a gente precisa voltar ainda mais nossas atenções para essas populações mais vulneráveis. A vulnerabilidade não só da saúde, mas a vulnerabilidade social é um indicador muito importante para que essas forças de atuação ajam de maneira equilibrada e a gente ofereça mais para quem mais precisa. Sem dúvida. E, doutor, assim, como é que os governos, a gente sabe que é difícil, né, em situações de desastres naturais, mas pensando já né, a partir de agora, acho que com tudo isso que aconteceu, né, como é que os governos podem se preparar de uma forma mais preventiva, pelo menos para amenizar o impacto aí na saúde pública, inclusive nessas populações que você citou, né, as mais vulneráveis, que são aquelas que realmente exigem uma atenção maior. A gente precisaria de políticas públicas, né, de saúde voltadas muito pensando aí justamente nessas populações, né, em situações assim dramáticas, como a gente já vem vivenciando no Brasil, né, não é uma novidade, mas obviamente que essa agora foi a maior delas e que trouxe um estrago muito maior, porque a gente teve assolamento aí de um estado inteiro, né, mas é preciso urgentemente a gente pensar ter um olhar mais cuidadoso e mais preventivo para amenizar um pouco esses efeitos, né, doutor? Eu acho que nós temos que nos preparar, nós temos que ter o governo, a sociedade, as prefeituras, os estados, acho que como você disse, o planeta, né, precisa entender que fenômenos como esse tendem a se repetir e tendem a se repetir com mais frequência. Alguém vai dizer, mas em 1940 não tinha aquecimento global e o Rio Grande passou por algo semelhante. É verdade, esses fenômenos naturais
eles não são único exclusivamente uma função das mudanças climáticas, mas o que a gente está vendo com o aquecimento, com as mudanças climáticas, uma intensificação e um aumento de frequência também no que vem ocorrendo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então, e isso precisa estar na agenda, né? Na agenda dos governantes, na agenda dos planos de governo, nas propostas de campanhas eleitorais. O que nós vamos fazer para cuidar do nosso ambiente? Como é que nós vamos tratar as nossas cidades? Como é que nós vamos tratar os nossos rios? Como é que nós vamos tratar a nossa energia? Como é que nós vamos tratar o meio ambiente de uma maneira geral para que a gente possa ter qualidade de vida somente, né? Qualidade de vida, isso significa economia de recursos, né? Porque situações como essa, imagine quanto vai custar reconstruir um estado como esse, todo o seu potencial econômico, os aeroportos, as escolas, tudo os prédios públicos, tudo que foi devastado pela água. Então, nós precisamos investir, isso não é gasto, isso é investimento em proteção, em redução de danos, em entender quais são as áreas mais vulneráveis. Eu acho que isso tem que estar na agenda, obviamente, não só do Brasil, mas de tudo. Com certeza. Dr. Renato Kifuri, que é médico pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, conversou aqui comigo sobre toda essa situação aí, né, os impactos na saúde diante da tragédia no Rio Grande do Sul, que a gente possa aí pensar políticas públicas importantes para poder dar mais assistência para as pessoas e também para que os impactos, né, em outras situações que talvez estejam por vir possam ser amenizados e a gente poder garantir aí uma qualidade de vida melhor aí para as pessoas. Doutor Renato, muito obrigada aí, viu, por aceitar o convite. Eu que agradeço, Carol, sempre um prazer. Grande abraço a você, aos que estão aí conosco no Pode Falar de Saúde, sempre um prazer. Grande abraço.